Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, querido, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Talvez hoje seja um dia onde você vai enfrentar os seus medos, aonde você vai enfrentar as suas lutas, aonde está determinado a sua vitória. Porém, você vai ter que passar pela batalha. E muitas das vezes nós estamos meio que sem saber como fazer ou o que fazer. Mas eu quero te dizer que a nossa confiança tem que estar em Deus, porque o propósito de Deus para a nossa vida é que nós possamos ser transformados, renovados, restaurados, libertados e curados e arrancados das densas trevas para a sua gloriosa e maravilhosa luz. O Senhor, ele veio a este mundo, ele caminhou por este mundo, ele se entregou na cruz do Calvário, ele padeceu a morte, e morte de cruz, morte de maldição, no meu e no teu lugar, para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. O desejo do Senhor Jesus Cristo é que nós sejamos salvos, libertos, curados, transformados para a glória e honra do seu nome, porque nós, queridos, temos que entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele e por ele são todas as coisas, que o nome dele tem poder para transformar, para renovar, para restaurar. Nós temos que nos posicionar em Cristo para buscar, sim, a sua face, o seu perdão, a sua justiça, o seu poder, a sua cura. A sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo pelo qual ele te fez, ele te levantou, vai se cumprir. Quer o diabo ou não. Estando nós à vontade ou não. Porque Deus é fiel, querido. A palavra dele não cai por terra, não volta para ele vazia, mas ela cumpre naquilo que lhe apraz. E muitas das vezes nós estamos como Sansão. Sansão foi um projeto que Deus fez. Sansão foi um filho que Deus programou antes da sua geração para que viesse como juiz sobre a face da terra. Só que o caminhar de Sansão se perdeu no meio do pecado, no meio da mentira, no meio do engodo, no meio do engano. Sansão, quando ele cresceu, ao invés dele estar no centro do propósito daquilo que Deus, para o qual Deus lhe fez, ele começou a brincar com o pecado. E quando ele começou a brincar com o pecado, o mal veio sobre a vida dele. E ele foi ali dominado. E ele foi ali cegado. Não só física, mas também espiritualmente. Eu acho que ele estava cego espiritualmente e depois fisicamente, porque quando o inimigo se apossa da sua vida, o inimigo tira as suas vistas. E isso é muito triste na vida de um servo de Deus, de um homem de Deus, que caminha tanto tempo na presença do Pai, mas se torna cego espiritualmente, se torna surdo espiritualmente e deixa de ouvir a voz do Senhor. Eu já passei. Eu já experimentei a cegueira espiritual e a surdez espiritual por conta do desejo do coração, por conta de querer fazer aquilo que me agrada, por querer buscar aquilo que satisfaz o meu ego. Só que Deus foi misericordioso com a minha vida e Deus me resgatou do lamaçal do pecado e me tirou das trevas, das densas trevas do inferno e me colocou de volta de pé no átrio, no Santo dos Santos, para buscar a sua face, para estar no centro da tua vontade, para fazer e servir o seu propósito. Não quer dizer que eu não tenha luta, não quer dizer que eu não tenha batalha, não quer dizer que eu estou vivendo a vida um mar de rosas. Não, eu tenho os meus medos, eu tenho os meus receios, eu tenho as minhas batalhas, eu tenho as minhas fraquezas e eu tenho, sim, as minhas dificuldades. Mas hoje eu opto por confiar na palavra do Senhor. Eu opto por olhar para Jesus, para buscar em Jesus a força, para buscar em Jesus o poder, para buscar em Jesus a direção. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele, nada podemos fazer. Nele e por ele foram feitas todas as coisas. E nossa confiança tem que estar no centro da sua vontade. Eu estava a meditar aqui na palavra do Senhor, no livro de Juízes, capítulo 15, aonde Deus permite que haja ali um atrito, um conflito entre o Judá e os filisteus, através da vida de Sansão. Porque o propósito de Deus na vida de Sansão era que ele fosse instrumento de Deus
para destronar e destruir os inimigos de Israel, os inimigos de Judá. E Deus ali promove uma situação aonde Sansão se vinga dos filisteus por terem matado a sua esposa e o seu pai. Por conta de que Deus permitiu que aquela situação ali acontecesse, aquela adversidade ali acontecesse, para que Sansão se levantasse como libertador de Israel. E assim o foi. Quando os filisteus matam a sua esposa e o seu pai queimando a fogo, porque Sansão havia queimado a sua seara, havia queimado os seus vinhedos, eles ali se vingam nela. E Sansão ali entra em conflito com os filisteus, e os filisteus vão até Judá para tentar se vingar de Sansão. E os judeus vão atrás de Sansão e pedem para ele, fala com ele: você não sabe que ele domina sobre nós? Que eles podem matar todos nós? Aí Sansão faz um acordo com os filhos de Judá: olha, eu permito que vocês me entreguem a eles, mas eu peço a vocês, não levantem a mão contra mim. E ali os filhos de Judá entram em acordo com Sansão, amarram as mãos de Sansão fortemente, a palavra diz fortemente, e levam Sansão até os filisteus. Quando os filisteus veem Sansão amarrado, vindo em direção, eles têm ali a batalha como ganha. Eles têm ali a vingança executada. Só que quando eles vêm gritando para se apoderar de Sansão, o Espírito Santo do Senhor ali entra em Sansão. E Sansão se arrebenta aquelas amarras como quem quebra fio de linho que está queimado. E como nada, se torna em nada. Tudo que estava ali amarrando as mãos, os braços de Sansão são desfeitos como pó, como cinzas. E Sansão encontra uma queixada que ainda não está seca. E ele toma essa queixada de jumento em suas mãos e através dela ele destrona, ele mata 1000 soldados filisteus. Como a palavra do Senhor havia determinado que um homem perseguiria 1000, ali a palavra do Senhor se cumpre na vida de Sansão. E o Senhor usa a vida de Sansão para destruir aquele pequeno exército de filisteus. E ali começa um processo. Porém, Sansão brinca com o pecado. Quem conhece a história de Sansão sabe disso. E quando ele brinca com o pecado, ele acaba por ser escravo do pecado. Ele acaba sendo destruído pelo pecado. E os filisteus ali conseguem amarrá-lo, conseguem cegá-lo, conseguem aprisioná-lo. Mas a palavra vem contando que Sansão é colocado para rodar o moinho. E naquele processo ali que ele está rodando o moinho, trabalhando para os filisteus cego, Deus ali começa a renovar as suas forças, renovar o seu chamado, renovar a sua história. E Deus dá a ele a última oportunidade. E a palavra conta que na morte de Sansão, ele matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. O propósito de Deus, querido, ele vai se cumprir. A promessa de Deus, ela vai se cumprir cabalmente, poderosamente. Mas nós temos que estar atentos, nós temos que estar buscando, nós temos que estar apercebidos daquilo que Deus requer da nossa vida. E não deixar que o inimigo nos cegue, não deixar que o inimigo nos roube, não nos deixar ser levados pelo desejo do coração, pelas vontades da carne, mas estar prontos e preparados para servir o Senhor em todo o tempo, em buscar a sua face. Talvez hoje seja um dia de despertar, um dia onde você precisa acordar e entender que Jesus Cristo te ama e Ele não te quer prostrado nem frustrado, que Ele quer mudar a tua vida e a tua história. A palavra da qual eu estou falando, eu vou ler só alguma parte aqui do capítulo 15, que vai do versículo 14 ao versículo 20, que é a história de Sansão. Medite nessa história e entenda que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que Ele não quer que a sua vida se torne em podridão, em perdição. Ele quer que você se levante. Ele quer que você seja perdoado. Ele quer que você seja restaurado. Então, no dia de hoje, eu peço a você, medite nessa palavra, leia, estude, busque a face do Senhor, busque o propósito do Senhor para a tua vida, porque Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua casa, para a sua história. Olha como está escrito na palavra do Senhor. E, vindo ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele.
e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões. Com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada de sua mão, e chamou aquele lugar Ramate-Lei. E, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu destes este grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em lei até o dia de hoje. E jubilou a Israel nos dias dos filisteus, e julgou, a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Esse foi o chamado e o propósito na vida de Sansão, ser instrumento de Deus. E por durante 20 anos ele foi instrumento do Senhor. A palavra vem dizendo aqui que quando os filisteus se levantam alegres, jubilando, cantando, porque eles viram que Sansão estava preso, amarrado, que estava sendo entregue o seu inimigo em suas mãos, aquele que era a promessa de salvação estava sendo entregue, amarrado nas suas mãos. E ali, quando eles começam a gritar de alegria, o Espírito Santo entra e transforma e transtorna e dá força a Sansão para vencer o maligno, para vencer as obras do inferno. E ali ele luta e destrói 1000 homens. Ali Deus se revela na vida desse homem que foi preparado para esse propósito, defender, lutar contra os inimigos de Israel, contra os inimigos do seu povo. E querido, hoje não é diferente. Você sabe como é que é a nossa luta? No joelho, na oração. Você sabe como nós encontramos a salvação e a determinação na nossa vida? Através da vida de Jesus Cristo. Você sabe como é que nós enfrentamos as adversidades? Dobrando o nosso joelho, clamando pelo Senhor. E Sansão, depois da batalha, ele tem sede. Ele tem muita sede. Talvez você hoje tenha sede da palavra do Senhor. Clame como Sansão clamou. E o Senhor fez brotar água nos ossos da queixada, que foram a sua arma de vitória. Talvez você hoje ainda não tenha entendido. Deus pode fazer brotar na sua vida a esperança, a força, a sabedoria, porque o Senhor continua sendo o mesmo, querido, de ontem, de hoje, será eternamente. Deus não muda, nele não há variação de sombra, O Senhor é fiel, a justiça do Senhor permanece e prevalece para todo sempre, mas nós temos que aprender a clamar e esperar no Senhor, a buscar a sua face, a posicionar em Deus e a buscar de Deus o socorro, a buscar de Deus o auxílio, a buscar de Deus a promessa, a buscar de Deus o milagre, porque Ele é fiel, querido. Ele pode fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Que essa palavra venha ao teu coração, que você se dobre diante daquele que vive e daquele que reina. Querido, Deus é a saída para a tua história. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nele, por ele são todas as coisas. O Senhor é fiel para cumprir a sua palavra e a sua promessa. E a palavra do Senhor vem dizendo que a palavra de Deus não cai por terra, não volta para ele vazia, mas ela cumpre naquilo que apraz. Tenha isso no seu coração. Busque a face do Senhor. Medite nessa palavra. Medite nessa história. Sansão foi um homem que poderia ter feito muito mais, mas deixou o pecado entrar. Brincou com aquilo que não era para brincar. Fez as coisas que Deus havia determinado que ele não fizesse. Mas mesmo assim, Deus foi misericordioso com a sua vida. E Deus o honrou na sua morte. Talvez hoje é dia de redenção. É dia de se voltar. É dia de se entregar ao Senhor. Se você me ouviu até aqui, eu agradeço a sua atenção e peço você, confesse o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Volte para a presença daquele que vive e reina, porque Ele é fiel para fazer na sua vida. Amém? Deixe seu like, compartilhe essa mensagem. E se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição vai nos ajudar a propagar o Evangelho da Salvação, as boas novas do reino do céu, o governo de Deus sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que necessitam conhecer o Salvador do mundo. E não se esqueça, no dia de hoje, seja você uma bênção.